Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Vamos preparar-nos para esta reunião em família, onde nos próximos momentos vamos debruçar-nos sobre os ensinamentos de Jesus, nosso amado Mestre, e vamos, em família, procurar analisá-los, compreendê-los, para melhor os podermos aproveitar na nossa vida e aplicar. Como habitualmente, não se esqueçam de colocar a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes deste Evangelho. E para serenarmos o nosso espírito, prepararmos a nossa mente para esta reunião, vamos escutar uma canção. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará. E a luz triunfará. Ao homem que teme prosseguir, irá sem parar. Gritamos que resolve morrer, quando não vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor verá mudar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão em iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutar, aprender os frutos de forma de viver, uns os bons, aos os maus, tal é a lei. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, agradecendo, Senhor, todas as graças divinas que nos concedes diariamente. A nossa vida, saúde, paz, amor, abundância, os nossos lares, tudo, Senhor, que nos concedeste e que nos proteges. Pedimos-te, Senhor, para nós que aqui nos encontramos, para todas as famílias reunidas em Teu nome, que abençoes os nossos lares e nos protejas a todos nós. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre presente nos nossos corações e de todos os irmãos que estão connosco. Que assim seja. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo as suas asas brancas sobre as faltas humanas, e assim, ocultando-as,
aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita do vosso Pai, e nunca vos esqueçais de dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. É admirável não só a letra, mas também o espírito que ele encerra. Que solicitais ao Senhor quando pedis perdão? É somente o esquecimento das vossas faltas? Esquecimento que nada vos deixaria, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. Se fosse esquecido, a recompensa não poderá ser o prémio pelo bem que não foi feito e ainda pelo menos pelo mal que se tenha sido feito, mesmo que ele fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de usar as suas graças para não cairdes de novo e a força necessária para entrardes no caminho novo, caminho de submissão e de amor, no qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Este véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai simultaneamente o amor ao vosso perdão. Fazei por eles o que pedirdes, ao vosso Pai Celeste faça por vós. Substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai, por exemplo, essa caridade ativa, infatingível, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosa, mas corajosamente, o vosso Calvário, pois no cume está a glorificação. João, Bispo de Bordeus, 1862. Do livro Vem Comigo, a mensagem de hoje intitula-se Fraternidade, livro de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeiro. Não desconheces que o Mestre, quando questionado sobre o primeiro mandamento da lei, apontou o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas não deixou de anotar que esse amor deveria sublimar-se no amor de irmãos, que consubstancia o fim último de nossa evolução, porque, sendo como somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos, teremos de nos amar como tal. Desta forma, compreenderás por que razão os ideais da liberdade, exercício sublime do livre-arbítrio em respeito pelos outros, igualdade, porque, sendo filhos do mesmo Pai em espírito, somos absolutamente iguais perante Ele, e fraternidade, porque devemos viver como irmãos, consubstanciam tudo quanto precisamos fazer para chegar aos mundos divinos. É tempo, então, de interiorizares que à tua volta circulam irmãos teus a precisar de maior compreensão para as tuas fraquezas, que são as nossas fraquezas. Como nós podemos observar nessa passagem ditada pelo Espírito João, o bispo de Bordeaux, nós somos chamados a observar a necessidade que cada um de nós tem da indulgência com relação às nossas faltas e às faltas dos nossos irmãos. Então, quem de nós, todos os dias, não tem algo do que refletir sobre essa prática? Então, nos 3 pontos que podemos observar nessa parte do item 17, nós vemos que a indulgência e a perseverança e o perdão das ofensas
são as mensagens trazidas por este irmão para nos lembrar o caminho, o longo caminho e a necessidade de sustentação para as nossas provas, né? Cada dia nós somos convidados a perseverar diante das situações que nos acontecem, sejam elas boas situações ou sejam elas menos boas. E nós estamos constantemente elevando o nosso pensamento a Deus e pedindo que Deus nos perdoe. Mas muitas vezes fechamos os nossos olhos e simplesmente queremos seguir e não consideramos a dificuldade do nosso irmão, que também é a nossa dificuldade. Então, o primeiro passo que somos convidados no nosso dia a dia é para refletirmos se aquilo que eu não tolero no meu irmão, será que eu sou capaz de o fazê-lo? Nós normalmente tendemos a julgar os atos, a enxergar os defeitos no nosso irmão, e muitas vezes não olhamos para nós, não olhamos para a trave que existe em nós, e não fazemos essa autorreflexão. Então, o lembrete que nós somos convidados na oportunidade de olharmos para o Evangelho de Jesus, e quando nos reunimos aqui em família, para conversarmos, para aprendermos mais sobre o exemplo que Jesus nos deu. E o primeiro passo é nós reconhecermos em nós as nossas imperfeições. E para que nós possamos reconhecer as dificuldades e perdoarmos, primeiramente, temos que nos arrependermos dos atos pelos quais nós fizemos. E depois deste arrependimento sincero do coração, nós passarmos a verdadeiramente praticar algo. Não vamos pôr grandes metas, vamos começar pouco a pouco, porque sabemos nós que ainda nós não conseguimos alcançar. Mas se começarmos pouco a pouco, o dia a dia, olhar para aquilo que eu ainda não consigo suportar, aquilo que eu não consigo superar, mas posso olhar e com vontade e com coragem poder dar passos seguintes. Então, como superar e como nós podemos praticar verdadeiramente o amor e o perdão? A maneira que Jesus nos ensinou, lembrou-nos, é que gostaríamos de fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. E quanto nós hoje fazemos isso? Quantos de nós estamos na correria, queremos ser atendidos nas nossas necessidades, somos os certos, temos sempre razão, mas podemos perceber e olhar com fraternidade, reconhecer a sabedoria no outro irmão. Então, muitas vezes achamos que somos certos, que temos a compreensão, mas quando eu uso de indulgência para compreender que aquele irmão, no dia a dia, no meu trabalho, não está num bom dia, tem problemas na família e tudo mal, e tudo bem, e todas as consequências disso, nós vamos perceber que nós também temos os nossos momentos não tão bons e gostaríamos muito e imenso que alguém chegasse até nós e dissesse: eu compreendo, você não está num bom dia. Então todos nós temos essa necessidade da indulgência do outro para conosco, e assim nós exercitarmos essa indulgência para com o próximo. Essa é uma tarefa fácil? Com certeza que não é uma tarefa fácil, mas se nós formos e usarmos, como eu disse na segunda leitura, a fraternidade para com o próximo, a igualdade de reconhecer os direitos do meu irmão, os direitos, todos nós temos direitos e temos deveres a praticar. E cada um de nós tem a sua cruz. A lei de Deus, ela é igual para todos. E nós, ao longo da nossa caminhada, de nossas inúmeras existências, vamos acumulando boas atitudes, boas ações, e outras das quais nós ainda não conseguimos nos desvencilhar. E o passo para nós conseguirmos realizar o perdão sincero, o perdão do coração, passa pela fraternidade, passa pela indulgência, que é compreender
que todos nós estamos nessa caminhada. Mas, acima de tudo, nós podemos continuar esta caminhada com ânimo, porque Jesus nos lembrou: mantenha o teu coração forte, ligado, animado e ligado ao Pai, porque todos nós somos filhos de Deus. E a alegria nos estimula para seguir e carregar cada um de nós a sua cruz. E, acima de tudo, celebrarmos a vida no seu pleno. Hoje, como disse nossa irmã Diana na palestra de ontem, na palestra que realizou, o momento para realizarmos é o agora, é o hoje, onde está em nossas mãos a oportunidade de transformar. A misericórdia de Deus é tão imensa que deu para nós o livre-arbítrio, a capacidade de decidirmos. E está em nós esta força que vem de Deus, como filhos que somos de Deus, de pouco a pouco nos limarmos e nos melhorarmos. Que Jesus possa ser esta luz que hoje envolve o coração de todos os que aqui se encontram reunidos em família, e que a coragem possa nos sustentar e fazer-nos perseverar no caminho da nossa melhora. Que Jesus nos abençoe. Se nós analisarmos com alguma atenção, quando temos tempo para isso, como é evidente, as questões relacionadas com as instruções espirituais para a nossa vida, e compararmos aquilo que foram os ensinamentos de Moisés e depois confirmados e detalhados pelo próprio Cristo, que são, na sua essência, as bases fundamentais para nós entendermos a vida, que é uma vida não só material, mas principalmente uma vida espiritual. Quer dizer, quando nos debruçamos sobre isso, interrogamos-nos muitos de nós. Daí as dificuldades que existem no entendimento desse tipo de sugestões, de apelos do próprio Cristo no seu Evangelho, na sua Boa Nova. Como é que nós vamos perdoar? Como é que nós vamos desculpar àquele que nos faz esta situação, ou que nos coloca nesta situação tão complicada, tão problemática, na qual eu acabei por perder tudo, acabei por ter inclusivamente que me separar da família, acabei inclusivamente por ter que ir para o hospital, etc, etc, etc. Às vezes por perder um filho, um familiar querido. Como? Como é que podemos perdoar? Como é que é possível a mente daquele que hoje é humano ter condições íntimas para ser capaz de responder àquilo que Jesus respondeu quando Pedro lhe perguntou quantas vezes devíamos perdoar ao nosso irmão? E o Cristo, com toda a naturalidade, lhe disse: não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes, 7 vezes. O que quer dizer sempre. Como é que nós podemos interpretar isto? Como? Numa vida que verificamos ser uma vida de disputas, de dificuldades permanentes, de guerras, de ambições, de poderes, que não imaginávamos que acontecessem no século XXI e que documentam ou que repetem aquilo que se fazia no tempo dos bárbaros, como diz a história. Como é que é possível? Entendamos que, de facto, os ensinamentos são bases explicativas para que nós, de alguma maneira, possamos ir entendendo e percebendo que a vida no seu todo, como dizíamos há pouco, é material, sim, é aquela que temos agora no corpo, é aquela que convivemos, é aquela que observamos no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa família, etc, etc. Mas é, sobretudo, uma vida também espiritual, e principalmente espiritual. Os espíritos vieram-nos contar isso tudo, tal como Jesus prometeu. E aí a gente vai começando a perceber melhor que, de facto, se queremos atingir os patamares mais evoluídos, mais adiantados da espiritualidade, aqueles que Jesus disse que nos ia preparar nas diferentes moradas que existem na casa do Pai, que são os diferentes mundos, os diferentes estados de altitude espiritual que podemos atingir. Se nós entendermos a situação por esse prisma,
vamos percebendo melhor que, de facto, perdoar é a posição, é a resposta, é o caminho mais certo e melhor para que a gente possa evoluir. Não há outra forma. Esse que diz que perdoa, mas que nem sequer olha para aquele a quem perdoa, não está a perdoar no seu íntimo. Perdoa pela boca, mas pelo coração, pela mente, não está a perdoar. Perdoar é esquecer. Esquecer totalmente, seja o que for. Embora a gente saiba que no mundo que estamos, no patamar em que estamos, as dificuldades são estas e estes ensinamentos vão sendo cada vez mais aceitos, compreendidos por aqueles que de alguma forma têm algum tempo para poder disciplinar-se naquilo que é o aprendizado dos conhecimentos que os espíritos nos trazem para nosso melhor futuro imortal. A gente sabe que hoje que somos almas habitando o corpo, ou espíritos, e como espíritos que somos imortais, vamos regressar ao mundo espiritual. E não vamos poder regressar ao mundo espiritual e subir de patamar evolutivo se levarmos as manchas daquilo que são as coisas que menos boas vamos fazendo na Terra, como é os pensamentos negativos, como são os sentimentos negativos, como são as ações terríveis que se observam nos noticiários de cada dia. Não é dessa forma que vamos evoluir. Não é da forma como também ouvimos em certas religiões que nos dizem que nós temos que perdoar e temos que fazer determinadas diligências ritualísticas e que com essas diligências ritualísticas tudo aquilo que são os nossos atos impróprios, indignos, que nós não gostaríamos de receber do próximo, que ficam apagados. Isso é uma ilusão perante aquilo que são as determinações, as orientações do Cristo, que é o nosso governador, que é o espírito mais perfeito que algum dia veio à Terra. E é perante ele e por ele que nós assistimos a que temos que no nosso patamar em que estamos, cada vez mais nos preocuparmos em conhecermos a parte que é sombria, que é esquecida, que é muitas das vezes pouco conhecida, que é a nossa parte espiritual da vida. Como é que eu vou? O que é que eu vou encontrar? O que é que vai acontecer de mim? O que é que, quando o meu corpo cair e eu continuar, porque sou espírito, o que é que vai acontecer? Será que eu posso, do lado de lá, pedir perdão? Pedir as tais benesses ao Pai, porque estou do lado de lá, permitindo ele, depois, nessa altura, que eu consiga corrigir? Diz a lei que tudo o que fazemos ao próximo vamos pagar. Conforme medires, vais ser medido, conforme julgares, vais ser julgado. Então, se eu tenho um ato, tenho uma atitude, tenho um pensamento, tenho uma ação, que é uma ação que sabemos que em consciência não gostaríamos de receber do próximo, se eu a faço para o próximo, vou ter que a corrigir. Porque perante as leis de Deus, e coloca-nos na nossa consciência, no nosso espírito, a possibilidade de arbitrarmos os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E temos que ter esse cuidado em todo o pensamento, em todo o procedimento, em todo o comportamento do dia-a-dia, nos apercebermos de que tudo isso tem impacto naquilo que é a nossa vida futura. Jesus apela-nos há muito tempo para que possamos analisar melhor as questões da vida espiritual. Ele diz que devíamos procurar para achar. Procurar é tentar entendê-las, como nós tentamos transportá-las nestes esclarecimentos que vamos fazendo no nosso Evangelho. Porque a gente lê o Evangelho, normalmente os cristãos, e ele é extremamente complicado, porque é sintetizado naquilo que são as mensagens que lá lemos. O Evangelho dos Espíritos, que nós lemos, que nós também recordamos, tem detalhes, tem explicações para que nós possamos perceber melhor. Porque ainda estamos numa fase da nossa evolução em que precisamos desse detalhe, em que precisamos da ajuda. Mas também está em nós, se quisermos, melhorar cada vez mais aquilo que são as nossas situações, as nossas dificuldades, o entender os porquês das dores, das contrariedades, das dificuldades do dia-a-dia, porque é que uns têm tanto e outros têm tão pouco.
Esse tipo de posturas e de comportamentos pertencem-nos a nós procurá-los. E o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, que os espíritas hoje detalham e relembram da forma explícita como os espíritos imortais nos dizem, é talvez uma das vias mais atuais e mais simples para que cada um de nós possa seguir melhor e encontrar um futuro mais adequado àquilo que cada um espera, que é um futuro de esperança, de consolo e de mais felicidade. Então que tenhamos esse tipo de busca, de procura, no sentido de percebermos que o perdão é um perdão permanente, é uma indulgência, que é uma forma de podermos, na nossa vida, darmos mais um passo em frente para aquilo que são os desafios que essa vida nos coloca e a forma como nós lhes devemos responder dessa maneira simpática, natural, conforme Jesus fazia no seu tempo e conforme Ele nos aconselha a cada instante. Então, que a paz do Senhor continue a dar-nos essa força, esse entendimento e essa possibilidade de, entre todos, podermos discutir as questões da vida espiritual para que nós as possamos mais facilmente apreender e pôr em prática. É a altura agora, então, de unirmos o nosso pensamento na nossa família, estes que aqui estamos acompanhando e seguindo este Evangelho, de nos lembrarmos que a oração, que a prece, é um meio onde nós podemos nutrir a força, muitas das vezes, necessária para pormos em prática a indulgência, o perdão, para podermos tolerar o comportamento dos nossos companheiros de jornada, porque certamente que nós também não somos perfeitos e também precisamos que nos compreendam, que nos tolerem. Então, que nós possamos agradecer a Deus, a Jesus, porque hoje já nos reunimos na nossa família para procurar entender os ensinamentos do nosso amado Mestre, para procurarmos pôr em prática esses ensinamentos, derrotando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que muitas das vezes nos cegam e nos impedem de pôr em prática a indulgência, o perdão, a fraternidade. Nós sabemos, Senhor, que no mundo ainda existe muita maledicência, muita crítica, muito apontar nos outros os erros, os defeitos, os argueiros, quando nós temos nos nossos olhos as traves ainda grandes também das nossas imperfeições. Nós sabemos que muitos não te conhecem, não conhecem os teus ensinamentos, que muitos se detêm nos prazeres da matéria, se detêm procurando cultivar esse ego, esse orgulho, levando-nos muitas das vezes a atropelar, a fazer, a provocar o sofrimento nos nossos semelhantes. É por eles, Senhor, que nós pedimos nesta hora. É por eles que nós te rogamos que intercedas, porque nunca deixas ninguém órfão, porque estás sempre dando-nos oportunidades para aprendermos, para nos modificarmos. Nós te pedimos por essas famílias desestruturadas, por esses irmãos que ainda se detêm nos vícios, nos prazeres da matéria, por todos aqueles que ainda carregam as dores do corpo e da alma, dessas imperfeições
milenares, muitas das vezes, e que ainda não se detiveram a olhar, a conhecer-se, a procurar modificar os seus sentimentos, modificar a sua forma de ser e de entender a vida. Ajuda, Senhor, todos esses irmãos nossos de caminhada que neste planeta vão procurando melhorar-se e evoluir. Ajuda os líderes das nações nas suas decisões para que elas sejam mais voltadas para a paz, para a fraternidade, para a solidariedade dos povos e não para as agressões e para a violência, para a imposição da sua vontade, mas que possam aprender a tolerar, a cooperar, a unir esforços para o bem comum. Ajuda todos nesta hora difícil, porque atravessa o nosso planeta, hora de mudança, hora de transformação, e que cada um de nós, que já te conhece, que conhece os teus ensinamentos, possa ser um instrumento dessa paz e desse amor. Fica conosco e abençoa a todos nesta hora. Página 33. A vinda de Jesus no Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus no Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus no Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão.
E estamos a chegar ao final do nosso Evangelho no Lar. É a altura agora para bebermos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores espirituais, fluidificaram, magnetizaram para para a nossa ajuda. Lembramos que podem continuar a seguir-nos às segundas, quartas e sextas, a partir das 20h30, acompanhando as palestras em direto da nossa associação. E às quintas-feiras também o programa acontece no Centro Espírita. Desejamos a todos um bom resto de dia, de noite, consoante a hora e o local em que nos estão a seguir. Votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.